Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Fábio e essa é mais uma aula da disciplina de filosofia do terceiro ano do ensino médio, tá? Na aula de hoje, nós vamos ver um dos temas que é considerado também um dos mais complexos em filosofia, que são os temas envolvendo o autor, né, o grande filósofo Immanuel Kant, tá? Então, para a aula de hoje, considerado aí a complexidade desse autor, eu separei especificamente 4 temas que nós vamos ver. Então, olha aqui na tela. A Revolução Copernicana da Filosofia, o texto do Kant, o que é esclarecimento, tipos de conhecimento e tipos de juízo. Para essa aula, eu preciso que você tenha alguns conhecimentos prévios para facilitar esse entendimento. Esses conhecimentos prévios são, dá uma olhada na tela aqui, empirismo e racionalismo, iluminismo e revolução copernicana. Então, só para a gente garantir aí o domínio desse conteúdo, vou dar uns minutinhos aí para você dar um Google e dar uma revisadinha aí nessas 3 coisas para a gente poder continuar o assunto.
Bom, agora que você já tem o conhecimento prévio, você já deu uma pesquisadinha aí sobre esses assuntos, nós vamos continuar aí com mais tranquilidade o tema dessa aula. Nessa aula, nós veremos sobre um dos filósofos mais importantes da filosofia moderna, chamado Immanuel Kant. Nós não vamos, nesse momento, nos ater muito sobre os dados biográficos dele, por uma questão de foco e de tempo. Mas sabe-se que ele era uma pessoa muito metódica, contam anedotas aí sobre a vida de Kant, que as pessoas arrumavam o relógio de acordo com o horário que ele passava, né? E assim vai, tá? Depois aí, se você achar necessário, você dá mais uma pesquisadinha aí sobre os dados biográficos, mas para esse momento é o suficiente. Immanuel Kant era um filósofo alemão, ele era um iluminista e, como todo bom iluminista, ele era também anti-absolutista, tá? O iluminismo foi um dos movimentos aí que trouxe uma autonomia política e intelectual para a Europa do século XVIII. Né? Esse movimento mudou a história do mundo e também trouxe consequências para a filosofia. No iluminismo, através dos lemas da liberdade, igualdade e fraternidade, a Revolução Francesa aboliu aí os regimes absolutistas e acabou consolidando o poder econômico da burguesia. Dentro desse contexto, Immanuel Kant entendeu o iluminismo como sendo o domínio da razão e da liberdade dentro do pensamento filosófico. E também seria o fim da imaturidade. Em breve a gente já vai esclarecer para você o que é isso, tá bom? Vamos lá? Então olha só, dentro desse contexto a gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a revolução copernicana na filosofia feita por Immanuel Kant, tá? Então vamos lá na tela. Você está lembrado de quem foi Nicolau Copérnico, um grande físico, né, e astrônomo. E você está lembrado também, e você já deu uma pesquisadinha lá, sobre o que foi a Revolução Copernicana. Então você está lembrado que antes de Copérnico, o modelo cosmológico que vigorava era o sistema geocêntrico. Você lembra também que no sistema geocêntrico a Terra é o centro do cosmos e todos os outros planetas orbitam em torno da Terra. A Revolução Copernicana causou justamente uma mudança nesse modelo. Copérnico trouxe o heliocentrismo, onde o Sol passa a ser o centro do cosmos e todos os outros planetas orbitam em torno do Sol. Essa mudança de modelo, essa mudança de paradigma ficou conhecida na história como Revolução Copernicana. Tá? Kant, com isso, começa a perceber que a matemática, a física, né, as ciências exatas de um modo geral, acabam causando um certo sucesso e promovendo, ajudando a sociedade a se desenvolver intelectualmente e economicamente. Ao observar isso, Kant se pergunta, e a filosofia? Por que a filosofia não está caminhando ou evoluindo no mesmo ritmo que essas outras disciplinas? Essa questão levantada por Kant leva ele à percepção de que é necessário causar, né, fazer na filosofia uma revolução aos moldes da Revolução Copernicana. Então Kant traz para a filosofia o modelo revolucionário, por assim dizer, adotado por Copérnico, tá? O que isso significa em termos práticos? Vamos ver aqui na tela, tá? Então, antes de Kant, nós tínhamos o objeto, que era o centro da relação do conhecimento, e o sujeito que ficava orbitando em torno do objeto. Tá? Depois da revolução de Kant, há uma mudança nesse modelo. Então, nós temos o sujeito que passa a ser o centro dessa relação e agora o objeto é quem está orbitando em torno do sujeito. Tá? Imagine, por exemplo, que antes de Kant, se eu fosse fazer uma análise, aí, um estudo científico sobre uma caneca, o resultado inevitável dessa análise seria que a existência da caneca, de uma certa forma, está vinculada à sua utilidade. Então, antes de Kant, a única coisa que eu poderia fazer com essa caneca era armazenar líquidos.
Tá? Óbvio, né? Então, depois de Kant, nós temos uma mudança nessa visão. Eu posso perfeitamente pegar uma caneca e transformar essa caneca, por exemplo, em um porta-canetas. Qual que é o problema? Tá? Então, essa mudança a revolução copernicana feita por Kant na filosofia trouxe essa mudança de padrão. Agora, eu, o sujeito, posso determinar valores diferentes para o objeto, o que é essencial, né, para um novo entendimento de ciência. Eu posso, por exemplo, perfeitamente pegar essa caneca, decorar ela e transformar ela num objeto de decoração. Qual que é o problema? Uma caneca, a função, a utilidade de uma caneca não serve mais apenas para a mesma coisa, tá? Então, para Kant, é o sujeito quem produz o conhecimento, né? O conhecimento não vem do objeto, tá? Então, agora, a título de desafio, vou deixar para você aqui, a partir do conteúdo exposto, escreva uma síntese no caderno sobre a revolução copernicana na filosofia provocada por Kant. É uma questão complexa, você vai precisar de alguns minutinhos aí, na forma de rascunho, faz essa anotação aí no caderno e a gente já volta.
Galerinha, então vamos fazer uma autocorreção? Olha só, eu coloquei aqui para vocês uma sugestão de resposta, tá? Vamos ver na tela aqui. A partir do conteúdo exposto, né, escrevo uma síntese no caderno sobre a Revolução Copernicana na Filosofia provocada por Kant. Como sugestão de resposta, a Revolução Copernicana na Filosofia, realizada por Kant, foi uma mudança no processo de construção do conhecimento, onde o sujeito foi colocado no centro da relação como agente que produz o conhecimento, tá? É claro que a sua resposta não precisa ficar exatamente igual a essa. Na dúvida aí pede ajuda do professor da sua escola, mas essencialmente essas informações precisam estar na resposta, tá bom? Vamos dar continuidade na aula? Então olha só, a gente vai falar um pouquinho agora do texto de Kant, que é intitulado Resposta à Pergunta o que é esclarecimento. Esse texto foi escrito em 1783, 6 anos antes da Revolução Francesa. Nesse texto, Kant expõe um conceito que ele vai chamar de imaturidade ou minoridade intelectual, tá? Que significa, olha aqui na tela, significa a incapacidade da pessoa servir-se do seu próprio entendimento. Então, Kant quer dizer com isso que a imaturidade representa um momento em que nós não recorremos à nossa própria razão, dependendo do entendimento e da interpretação de outras pessoas, tá? Então, na visão de Kant, a minoridade ou a imaturidade intelectual, ela é causada, né, ela é culpa do próprio homem, e o próprio homem é culpado por essa falta de autonomia intelectual basicamente por duas razões, segundo Kant, por preguiça e por covardia. Segundo Kant, a maior parte das pessoas provavelmente vão passar a sua vida numa condição de imaturidade ou minoridade intelectual. Isso significa, em termos práticos, que as pessoas irão passar grande parte da vida dependendo da interpretação de outras pessoas sobre fatos, fenômenos e situações. Então, para Kant, a autonomia, né, ou seja, o esclarecimento se dá a partir do momento em que o sujeito ele assume as rédeas da sua própria autonomia racional e passa então a produzir interpretações, né? A partir desse momento que nós abandonamos, né, essa dependência intelectual de outros agentes, nós assumimos a responsabilidade, nós somos então esclarecidos, nós atingimos aquilo que ele vai chamar de maioridade intelectual, tá? Você vai encontrar essas informações nesse texto, é um texto razoavelmente simples, você encontra esse texto facilmente na internet e eu recomendo aí que você leia, tá? Vale a pena. Então agora a gente vai falar aqui em linhas gerais de as principais ideias contidas em um livro de Kant, que também é um livro muito famoso, olha na tela aqui, Crítica da Razão Pura, tá? Nessa obra, Kant expõe algumas ideias que são muito recorrentes aí em alguns vestibulares e principalmente no Enem. Nós vamos tentar aqui abordar as principais linhas gerais aqui, tá? Então vamos lá para a tela, olha só. Nessa obra, Kant aborda as condições em que se dá o conhecimento, realizando um exame crítico da razão, tá? Vamos esclarecer aí um pouquinho mais o que é isso. Nessa obra, Kant também vai propor o que ele chama de criticismo. Ele vai pegar a razão e colocar a razão ali no banco dos réus e vai questionar a razão sobre qual é a fundamentação do conhecimento, o que é muito importante para aquilo que depois virá a ser aí a ciência moderna, tá? Nesse livro, olha na tela, Kant expõe ali os tipos de conhecimento e os tipos de juízo, tá? Então a gente vai falar rapidinho aqui sobre os tipos de conhecimento. Vocês estão lembrados lá do racionalismo e do empirismo? Antes de Kant, havia um debate muito intenso nesse sentido. Aonde está a verdade? Os empiristas vão dizer que a verdade do conhecimento está naquela experiência que vem dos sentidos. Os racionalistas vão dizer que a verdade está no uso que o homem faz da razão, tá? Então Kant equilibra essa tensão que existe entre racionalismo e empirismo através dos tipos de conhecimento. Então olha na tela, ele vai dizer que são dois tipos de conhecimento. O conhecimento puro, que ele chama de conhecimento a priori, é aquele que não depende da experiência, tá? Ele é universal e necessário. Por exemplo, os juízos da matemática. 2 mais 2 é 4, isso não depende da sua opinião. E esse juízo, ele é universal e necessário em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que resolver a equação 2 mais 2 vai chegar até o número 4. Se você acha que não, procure um psiquiatra, isso precisa de ajuda
tá? Mas se você, né, desenvolver o raciocínio correto, é nesse resultado que você vai chegar. O outro tipo de conhecimento aí abordado por Kant, exposto por Kant, olha na tela, é o conhecimento empírico. É aquele que vem da experiência. Ele vai chamar esse conhecimento de a posteriori, é aquele que vem depois da experiência. Por exemplo, essa caneca é preta. Primeiro, eu tenho que ter o contato visual com a caneca e depois eu vou chegar à conclusão que ela é preta, ou seja, eu dependo, né, da minha experiência visual. Então, esses dois tipos de conhecimento são abordados por Kant, tá? Ele vai falar agora, a gente vai ver um pouquinho aqui, olha na tela, sobre os tipos de juízo, que basicamente são três, tá? O primeiro é o juízo analítico, é aquele em que o predicado pode estar contido no sujeito. Então, observe o exemplo. Quando eu faço a afirmação, todo triângulo tem três lados, você já viu algum triângulo que não tem três lados? Então, a informação três lados, ela está implícita no conceito de triângulo. Então, o juízo analítico, segundo Kant, ele não serve para a ciência porque ele não traz nenhuma informação adicional, tá? O segundo tipo de juízo aqui, olha na tela, exposto por Kant, é o juízo sintético a posteriori. São aqueles em que o predicado não está contido no sujeito, mas relaciona-se por meio de uma síntese. Exemplo, aquela casa é verde. Todas as casas são verde? Não, eu posso encontrar uma casa que não é verde. Nesse caso, o predicado verde está se relacionando com a casa, mas isso pode não ser sempre assim. Então, na visão de Kant, o juízo sintético a posteriori também não deve ser utilizado pela ciência. Tá? Então, o que deve ser utilizado pela ciência? Olha na tela. Os juízos sintéticos a posteriori, que segundo Kant é aquele que deve ser utilizado pela ciência. Onde o predicado não é extraído do sujeito, mas que pela experiência forma-se algo novo, construído, que fornece a possibilidade de repetição e ele torna-se aí universal e necessário. E segundo Kant, esse deve ser o juízo, então, o juízo sintético a priori deve ser o juízo utilizado pela ciência, tá? É esse juízo que vai causar aí o progresso da ciência, ok? Então, olha só, vou deixar um desafio aqui para você, um trechinho do texto aí, resposta à pergunta o que é esclarecimento, na sequência aí a gente vai conduzir uma atividade. Tá, então vamos ler junto aqui, olhar na tela. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é ocupado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outrem. Tenha coragem de fazer uso de seu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Tá? Então agora com a leitura desse trechinho aqui, tem um desafio para você aqui. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa. Aí nós temos aqui as principais alternativas. Agora você vai analisar ali com cuidado cada uma delas e vai tentar chegar à resposta correta e a gente já volta.
Leram aí, né, deram uma revisadinha? Então vamos aí à resposta correta. Nessa questão, a resposta correta é a alternativa A. A reivindicação da autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade, tá? Eu não vou explorar aí as alternativas incorretas, mas se você prestou bem atenção na aula e uma leitura atenta ali daquele parágrafo anterior, vai conduzir a gente inevitavelmente a perceber que a alternativa A é a alternativa correta, tá? As outras alternativas ali não fazem sentido a partir daquele trechinho que a gente leu e a partir ali do conteúdo da aula, tá? Então, pessoas, olha só, olha na tela aqui. Resumindo, o que precisa ficar da aula de hoje? Hoje nós vimos aqui sobre a revolução copernicana na filosofia feita por Kant, onde ele retira do centro da relação de conhecimento o objeto e coloca o sujeito, tá? Isso é conhecido como revolução copernicana na filosofia. Ele propõe a superação da minoridade ou da imaturidade intelectual, tá? E são o auge aí, as informações mais importantes dessa aula. Esses temas, eles são muito recorrentes aí em vestibulares, em Enem, e eles não são difíceis, mas eles requerem uma leitura mais atenta. Então eu sugiro que você pesquise em outras fontes, faça leituras complementares aí. Essa aula é apenas uma base, né, para uma questão de tempo e de foco, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas Kant, ele é muito importante para a filosofia moderna e essa compreensão dos juízos de Kant foi o que acabou conduzindo a ciência a um progresso aí no desenvolvimento do seu saber, tá? Então Kant é um dos filósofos mais importantes da filosofia moderna. Quero agradecer imensamente aí vocês estarem com a gente nessa aula e até a próxima aula.